Fortaleza faz mudanças, Vojvoda, na verdade, faz mudanças e o Fortaleza volta a vencer. Fazia tempo que a gente não vencia. São 3 jogos no Campeonato Brasileiro dificílimo, que o Fortaleza deixou a desejar em 2 assim, de maneira, difícil de acreditar até. Fortaleza vence o Libertad, faz uma vantagem para o jogo de volta, mas não venceu por vencer. Não fez um primor de jogo. Mas podemos dizer que Fortaleza ontem, ele jogou o necessário e mudanças táticas relevantes, nós vamos falar aqui, porque eu achei bem importante alguns pontos que o Fortaleza ou o Vojvoda pensou para esse jogo do Libertad, que quem sabe ele usa isso posteriormente para outros jogos. Chamar a vinheta e a gente discute sobre isso, fala sobre isso aqui no Razão Tricolor. Salve tricolor de aço, eu canto e torço com amor. Carrego no peito esse meu sentimento, é razão tricolor. Eu estava pescando aqui, antes de começar a história toda, que o Fortaleza tinha vencido no dia 9/7. Faziam bastantes dias que o Fortaleza não vencia um jogo. Mas vamos lá, começar a falar sobre isso. Eu sou o Danilo Hever, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no Razão Tricolor. Eu sempre falo isso porque tem muita gente que chega nova no canal, tá? Que bom, vai se renovando a nossa audiência e a gente vai conseguindo fazer chegar a mais gente. Então, se você já chegou por aqui, deixa aquele velho like, se inscreve no canal, que é muito importante para o nosso conteúdo ser explorado para mais pessoas recebam os nossos conteúdos. E se você ainda quiser ainda ajudar mais, ser a SAF do Razão Tricolor, você pode se tornar membro. Aqui embaixo tem um botão de seja membro. Quem está no Android, quem está na TV, quem está aí no celular, mas quem está no iPhone não tem. E você tem aqui do lado aqui, ó, desse lado aqui, um QR Code que você aponta e vai direto lá. Tem 3 planos Mosaico Razão e Conselheiro e você ajuda a financiar os trabalhos do Razão Tricolor aqui no YouTube, tá bom? Feito o merchanzinho, Fortaleza fez uma mudança tática importante e interessante até na minha visão, quando ele volta ao sistema de 3 homens de meio campo. Ah, Danilo, mas o Vojvoda já usou isso várias vezes nessa temporada. Podemos dizer que o Vojvoda usava o Pochettino como esse terceiro homem de meio. Podemos dizer que Caio, quando tinha o Hércules e o Pochettino, faziam essa transição. E sim, mas foi atenuante essa formação no jogo contra o Fluminense, que para mim foi a melhor atuação do Fortaleza na temporada. Moisés estava endiabrado naquele dia e a gente conseguiu vencer bem o Fluminense. O Pochettino fez basicamente esse terceiro homem de meio, mas o Vojvoda colocou contra o Libertad um terceiro homem, um ser novo no ecossistema Fortaleza do meio de campo, e esse nome foi Pedro Augusto. Um destaque, podemos dizer assim, dessa partida. Também uma boa estreia, uma belíssima estreia, potencializou, a gente já falou isso no pós-jogo, mas potencializou muito a liberdade do Caio Alexandre e ainda mais deu um suporte também para as pisadas na área do Zé Wellison. Zé Wellison que não é o Hércules, mas ele tem meio que dado essa característica, pisar um pouco mais na área, e aí saiu o gol e quase ele faz um segundo gol também, no próprio jogo contra o Libertad. Mas assim, não é parâmetro excessivo para a gente dizer que Fortaleza funciona melhor com 3 volantes. Talvez não seja, tá? Talvez eu concorde com você. Mas o fato de que o Vojvoda pensou em voltar com essa consistência no meio de campo do Fortaleza, isso faz com que a gen pelo menos para mim, tenha um pouco e uma bela proporção aí de, quem sabe, ele usar isso mais vezes. Adversário por adversário, tem essa condição também, né, a gente tem sempre que ver a melhor estratégia para cada adversário, o Vojvoda vê muito isso, né, ele sempre trabalha com essa situação, mas eu acho que essa consistência dos 3 deu um pilar muito importante para o Fortaleza nesse jogo contra o Libertad. Repito, não foi um grande jogo, o Fortaleza não teve grande chance, mas a consistência defensiva foi um agregador muito importante para esse Fortaleza vencer a partida. Porque quando tu não leva gol, meu irmão,
E principalmente Fortaleza se levar o primeiro gol não consegue virar, essa é uma que a gente vai falando sempre aqui, e já tem mais de 18 meses que isso não acontece, uma virada de jogo que Fortaleza consiga vencer de virada, a gente pode pensar que se não toma, se ele faz o primeiro, ele geralmente ele também não perde muitos jogos de virada. Então o Fortaleza tem essa consistência, se ele tá com o placar à frente, ele tem possibilidade de aumentar esse placar ou de segurar esse resultado. Algo que não acontecia em 2022, vamos dizer isso, né, no primeiro semestre ali no Campeonato Brasileiro, a gente sofreu muito, não conseguia segurar resultado. Esse ano é diferente, nós não conseguimos virar resultado, mas segurar a gente está conseguindo bem. Vou colocar aqui o nosso campinho, famigerado campinho, e para explicar um pouco o que eu penso, o que eu vi ali do jogo do Fortaleza. Aí eu pedi para você deixar esse like, se inscrever no canal, que ajuda demais o nosso trabalho a prosseguir forte e valente aqui no YouTube. O Caio Alexandre, ele fez uma ótima partida. O Caio Alexandre deu um passe, Danilo, pro gol ali do Atlético Paranaense, tal, tal, tal. Deu, mas ele não estava fazendo uma boa partida. O Caio Alexandre e o Tinga foram soberbos no jogo contra o Libertad. Um jogo de muito físico, um jogo de transição longa, né, para ter o pivô ali do Oscar Cardoso. O Fortaleza conseguiu se segurar muito bem. 2 mudanças táticas que eu quero abrir o olho aqui para esse comentário, foi o primeiro, que os laterais eles não subiram tanto. O Tinga sempre tem boas e relevantes participações no ataque do Fortaleza, ele não fez isso. E isso ficou a cargo do Pikachu pela direita. O Pikachu correu demais. Talvez o Pikachu tenha o jogador que mais correu no campo foi o Pikachu, porque as jogadas vinham por aqui, vinham pela esquerda também, mas o Pikachu, além de recompor, ele ajudava o meio-campo, ele fazia a ala, ele chegava um pouco lá na área para tentar finalizar, e o Pikachu correu demais. O Tinga, voltando de lesão, teve uma ótima partida e conseguiu também fazer esse consistência com a defesa que estava levando muitos gols. A gente estava falando, meu irmão, 3 jogos, só levou 7 gols. Fortaleza levou 7 gols em 3 jogos, um do Cuiabá, 3 do Palmeiras e 3 do Red Bull Bragantino. Essa consistência dessa linha de 4, ela vem se provando na temporada. A gente pode dizer que essa linha de 4 é a linha titular do Fortaleza. Não excluindo o Benevenuto, o Tobias que chegou, que vai brigar também, que vai ter jogo que ele vai jogar, porque o Brits leva muito cartão, mas essa linha foi a que mais deu suporte ao time a não levar gols. Essa mudança tática, essa volta do Tinga, mostra o quanto ele é importante, não só com a braçadeira de capitão, mas também nessa construção tática do Vojvoda na parte defensiva. Consistência defensiva arrumada, ok, show de bola. Jogador voltando para fazer recomposição, e a gente bota a cargo o Guilherme, bota a cargo até o próprio Pikachu. Fortaleza, por vezes, tinha um 4-5-1 no jogo contra o Libertad. O Lucero isolado, por isso que ele não apareceu tanto, também é uma das circunstâncias. Mas o Pikachu e o Guilherme, eles se entregaram demais na recomposição, algo que não aconteceu com o Red Bull Bragantino, que tinha Caleb e Marinho, mais um contra um, mais velocidade, mais jogo mais para cima dos adversários, mas a recomposição deixava a desejar. O Pikachu não, recompôs demais, o Guilherme também recompôs demais e ajudou muito o Pacheco nessa questão. Consistência defensiva, 6 jogadores marcando exclusivamente, e aí a gente teve essa novidade de peça. Não estou falando que ele vai ser titular, que ele tem que ser titular, tá? Mas esse cara, ele deu uma liberdade que o Caio Alexandre faz tempo que não tinha. O Caio Alexandre em 2022, ele se destacou muito, muito mesmo, por conta da sua chegada à área, ele fez gol contra o Flamengo, ele fez gol no Clássico Rei desse ano ainda, de cabeça, você não lembra o gol que ele fez? Pois é, o Caio Alexandre ele tem com liberdade, ele fica mais sendo ele parece mais um 10 do que um 8, que um 5, entendeu? Quando ele joga só com o Zé Wellison, aí o meio-campo fica muito, para mim fica muito espaçado. O Pedro, e acho que ele tem a qualidade dele, mas tô falando mais da mudança tática, tô falando do indivíduo.
Ele deu essa flexibilidade do Caio ser esse cara mais ativo. O Caio sofreu faltas no ataque do Fortaleza no primeiro tempo, ele estava lá na área, ele levou um chute bem aqui onde eu tô colocando aqui o botão dele. Ele levou um chute aqui no estômago, e não deu nem amarelo o juiz, fraquíssimo o venezuelano. Mas o Caio estava em todos os lugares do campo e ele foi o melhor da partida. A gente falou isso no pós-jogo de ontem. O Zé Wellison, outro que tem feito aquela transição que o Hércules sempre faz, no gol, o Guilherme cruza desse lugar, o Zé Wellison está à frente do Lucero, sim. Pasmem, como diz o nosso amigo acolá. Pasmem, quando o Guilherme faz a jogada, que ele toca a bola para trás, o Zé tá como um atacante. Quem lembra disso? O Hércules fazia muito isso. Ele era um cara que estava sempre no meio da área, sempre sobrava para ele, sempre fez gol contra o Flamengo assim, de rebote, fez gol contra o Alianza Lima, chutando bem daqui, mas estava perto da área, estava com o pé dentro da área. Então, assim, o Zé Wellison tem evoluído demais nessa situação. Então ele também teve essa liberdade. O Pedro, ele não foi um jogador que participou muito do ataque, mas ele participou muito dessa construção defensiva, no quesito que quando o Libertad tinha a bola pelo corredor central, o Pedro ele sempre bloqueava muito bem. Então o Pedro teve bastante bloqueios aí no jogo do Fortaleza, nesse jogo contra o Libertad. O Zé Wellison passando, o Caio Alexandre mais livre. Isso deu um pilar de consistência, sem os laterais tendo que passar tanto, mais um volante para proteger os dois zagueiros. O Brits não fez uma boa partida, mas o Tite fez uma grandíssima partida. Para mim, esse quinteto aqui, eles fizeram defensivamente muito, foram muito importantes, com o Pikachu e com o Guilherme sendo essa recomposição no momento necessário. Então esse que a gente pode dizer que é um 4-3-3 que voltou pelo menos nessa partida contra o Libertad, é um 4-3-3, se a gente for, pegar pelo número, mas na fase defensiva ele virava um 4-5-1. Fortaleza tinha muito mais gente no meio de campo, os lados de campo estavam muito mais protegidos, e o Fortaleza não deixou o Libertad, que é característica desse time, o corredor central, o lado de campo para tentar o cruzamento para o atacante mais alto, tem 1,93 m, Oscar Cardoso. O Fortaleza não sofreu com bola aérea. Nenhum momento da partida. Talvez um momento específico que foi no segundo tempo, que o cara deu uma cabeçada já naquele tumulto todo, aquele abafa que o próprio Libertad precisava fazer, porque estava jogando em casa e estava perdendo. Fortaleza foi consistente demais. E assim, repito, o que eu falei anteriormente, quando você não leva um gol, fica as possibilidades muito mais afáveis e muito mais perto. Se você fazer, você ganha a partida. O Fortaleza precisa dessa consistência e eu acho que o Vojvoda pode dar uma investida mais ainda nesse tipo de esquema. Não estou falando dessas peças, enfim, não estou falando dessas peças em específico, porque ele vai ter momentos que ele vai precisar do Marinho aqui, e não vai ser o Pikachu que vai jogar pela direita, então o Marinho não tem essa recomposição, mas com trio de volantes, o Marinho pode estar mais livre. E aí ele investe, bota o Marinho com o Lucero, o Guilherme não joga, tem um Pochettino que também recompõe muito bem pela esquerda, mas pode ser esse homem, já vira um próprio 4-3-3, mas de uma outra formação, com 2 atacantes, com um meia mais de criação. A gente pode ter em momentos, com certeza a gente vai ter nessa temporada ainda, que são muitos jogos, o próprio Sacha figurando aqui, talvez o Pedro não jogue, mas o Sacha dando essa consistência que o Pedro deu, apesar do Pedro ter muito mais capacidade de passe do que o Sacha. Aí o Alexandre faz essa mudança, talvez o próprio Zé Welles faz essa mudança, ser esse cara mais consistente, o Sacha é um cara que pisa mais na área, fez gol contra o Ceará também, o Sacha. Então essas que a gente fala, as funções que esses caras têm são muito legais, relevantes, importantes, que o Vojvoda consegue mudar o jeito de jogar, se reinventar, sair da mesmice com jogadores diferentes, como foi essa partida contra o Libertad. Eu acredito, muito, muito mesmo, que pode essa formação, não as peças, se repetir várias vezes, e aí em alguns momentos não ter esse volante, mas ter também um meia mais criativo, o Pochettino, o próprio Crispim que já jogou de meia nessa temporada,
para estar atrás do próprio Galhardo, aqui por trás do Lucero. Enfim, tira o volante, bota outro dentro de casa, jogo mais pegado, mas essa construção me fez ter uma segurança que o Fortaleza resolveria a partida e ganharia aquela partida contra o Libertad. É uma segurança que a gente estava tendo no começo do segundo turno de 2022, quando essa formação era exatamente Zé, Caio e o Hércules, que tá quebrado, mas estava o Hércules aqui, deixa eu puxar ele aqui, ô saudade do Hércules. O Hércules aqui, então essa construção foi a que fez o Fortaleza ter aquela grande recuperação, fez 40 pontos, se eu não me engano, né, no segundo turno de 2022, e talvez o Vojvoda gostou muito do 3-5-2, a gente sabe muito bem disso, mas essa construção foi a melhor construção que o Vojvoda fez com esse time do Fortaleza, por exemplo, de 2022 para cá. 2021 foi um absurdo, né, um quarto lugar, jogando do jeito que jogava, muitos gols do Robson. Então assim, investiria mais, trocando peças ou não, mantendo, sei lá. Eu sempre falo que o campo tem que falar quem tem que jogar, e o campo meio que falou um pouco pro Vojvoda nessa partida contra o Libertad, que esses 3 volantes aí talvez seja uma construção importante e interessante, que pode ser de muita valia para o Fortaleza na temporada. É isso, quis trazer mais essas opções, lembrando que a peça Tinga é importantíssima para o elenco do Fortaleza, ele erra, mas ele é um cara importantíssimo demais, assim, até redundante eu estar falando isso, mas ele é sim, tem muita importância nessa construção defensiva. Essa volta dos 2 alas para a marcação também dá uma pungência mais da defensiva, como eu falei aqui, e esses 3 caras, esse tripé no meio do campo do Fortaleza pode ser um diferencial de melhor construção, de melhor segurança, não levar mais gols, que a gente estava levando, como eu falei, 7 gols em 3 jogos, não estava saudável isso, e ter pontas com velocidade, com 1 contra 1, Machuca, Marinho, Pikachu, Guilherme, que pode o próprio Caleb correr e essas bolas longas e abastecer o atacante. Fecharia com essa, tá, Vojvoda, pra sábado, mas daqui pra lá a gente tem muita coisa pra falar, e é isso. Grande abraço, meus amigos. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreva no canal. Se você viu a mesma coisa que eu vi, beleza, concorda comigo, comenta, porque se você comentar dá um engajamento pra gente. Se não concorda também, sua opinião é muito bem-vinda. Não sou contra a opinião de ninguém, mas quero ouvir a tua opinião. Coloca aqui nos comentários você, mas deixa o like, se inscreve no canal e mais tarde a gente conversa um pouco mais em live aqui no Razão Tricolor. Grande abraço, tamo junto, até a próxima. Razão Tricolor, vamos recuperar no Brasileiro agora, Fortaleza. Vamos embora.